Olá, olá, obrigado por estares desse lado. Vamos lá para a segunda aula de Física de 11º ano, que tem o nome Rapidez Média, Velocidade Média e Velocidade. Vamos direto ao que interessa e não te esqueças que no final tens um exercício importantíssimo sobre esta matéria. Fica atento. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You can truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Talk like sex, but they ain't got the goods yet. Digital girls, but they not out the woods yet. Rapidez média e velocidade média. Então, a rapidez média do corpo é uma grandeza escalar que mede a distância percorrida sobre a trajetória na unidade de tempo. É obtida através do quociente então entre a distância percorrida s e pelo intervalo de tempo ΔT. É sempre, obviamente, um número escalar e positivo. Também é sempre um número positivo. Já a velocidade média de um corpo em movimento retilíneo entre duas posições, porque é isso que eu já tinha dito num dos vídeos anteriores, numa das aulas anteriores, podes encontrar, que vais estudar sobretudo movimentos retilíneos. Há uma pequena parte do movimento circular, e ainda por cima é movimento circular uniforme, mas não vou estar agora aqui a misturar as coisas. Portanto, basicamente, a velocidade média de um corpo em movimento retilíneo, que é isso que se estuda no 11º ano, é uma grandeza vetorial, mas que tem uma componente escalar, não é? Tem um determinado número, que é a intensidade do vetor ou o tamanho do vetor. E resulta do quê? Do quociente entre a componente escalar do deslocamento e o intervalo de tempo. Não se esqueçam que o deslocamento, ou não te esqueças que o deslocamento também é um vetor, mas tem uma determinada intensidade. Tá bem? Então vamos olhar para a intensidade do vetor de deslocamento, vamos dividir pelo intervalo de tempo e encontramos a componente escalar da velocidade média. Obviamente que se a velocidade média for positiva, então isso implica que o deslocamento se deu no sentido positivo. E, portanto, o corpo move-se no sentido positivo do referencial. Se a velocidade média for negativa, então o corpo move-se no sentido negativo do referencial, nesse intervalo, não é? Okay? Porque eu posso calcular várias velocidades médias. Não é? Para cada intervalo, eu posso determinar uma velocidade média através desta equação aqui. Se a velocidade média nesse intervalo for zero, ou num determinado intervalo for zero, então o deslocamento nesse intervalo também obrigatoriamente foi nulo. E, portanto, a posição inicial e a final do corpo é a mesma. Não quer dizer que ele não tenha, entre essas duas posições, se movido, ok? Mas a velocidade média nesse intervalo é zero. Velocidade ou velocidade instantânea já é outra coisa. Já é a velocidade de um corpo num determinado instante. E, portanto, é uma grandeza vetorial que em movimentos retilíneos tem a direção da trajetória, o sentido do movimento e cujo módulo é igual à rapidez nesse instante. Mais uma vez, chamo aqui a atenção para movimentos retilíneos, está bem? Que é aquilo que vocês vão estudar. E que é mais fácil, está bem? Não se esqueçam que uma grandeza vetorial tem direção, sentido e intensidade. E a velocidade, ou a velocidade instantânea, é um vetor que é sempre tangente à trajetória. Então, apresento aqui este gráfico posição-tempo. E neste gráfico posição-tempo eu desenhei aqui dois vetores que representam, esta seta aqui devia estar aqui em cima, que representam a velocidade em dois instantes diferentes. Só uma nota aqui sobre uma coisa que vamos ver numa das próximas aulas. Eu coloquei propositadamente neste instante o vetor maior do que neste instante, porque na verdade a velocidade neste ponto é maior do que a velocidade neste ponto. Isto tem a ver com o declive da reta que é tangente aqui, da reta tangente aqui neste ponto aqui, e do declive da reta que é tangente neste ponto aqui. O declive da reta que é tangente neste ponto aqui é maior do que o declive da reta que é tangente neste ponto aqui, e, portanto, a velocidade aqui tem que ser maior do que a velocidade aqui. Está bem? Mas isso iremos ver mais adiante e é muito importante. Se o vetor velocidade se mantém, se o módulo da velocidade, reparem que eu coloquei aqui estas duas barras que representam o módulo da velocidade, portanto eu estou a olhar para a parte escalar do vetor velocidade. Portanto, se o módulo da velocidade, já não estou a olhar para o vetor, já estou a olhar para o valor da velocidade, para o número, para a intensidade do vetor. Se ela se mantém constante, vamos imaginar 10 metros por segundo, se mantém sempre a 10 metros por segundo, nós chamamos a isso um movimento uniforme. Se o módulo da velocidade aumenta, imaginem que passa de 10 para 20, então já temos um movimento acelerado. E se o módulo da velocidade diminui, então já estamos perante um movimento retardado. Vamos lá então ao exercício
que é muito importante que tu saibas fazer sobre esta matéria. Uma partícula descreveu uma trajetória retilínea, deslocando-se de A para B, voltando depois ao ponto A, de acordo com a figura seguinte. O tempo total do percurso foi de 2 minutos. A primeira pergunta é a seguinte. Calcula a rapidez média do percurso. Bem, a rapidez média do percurso pode ser calculada através da expressão R igual a S sobre ΔT. Está aqui um delta a mais, está bem? É só S sobre ΔT. Se a partícula vai de A até B e depois volta a A, então a distância percorrida é 2 vezes 120, ou seja, 240 metros. E agora reparem nisto, trabalhamos sempre em unidades de sistema internacional. E nós sabemos que a unidade de sistema internacional de tempo está numa das aulas de Química de 10º ano, também podes consultar, é o segundo. Então, fazendo esta conta, chegamos ao resultado de 2 metros por segundo. E aqui então aparece a rapidez média já em unidades de sistema internacional. A segunda pergunta é qual é que é a velocidade média do percurso. Para calcular a velocidade média do percurso, eu tenho que começar por definir um referencial. Isto porquê? Porque a velocidade média não é mais do que o módulo da posição final menos a posição inicial a dividir pelo intervalo de tempo. E se eu não colocar um referencial, eu não consigo definir a posição final nem a posição inicial da partícula. Então, repara, se eu colocar aqui o referencial, portanto, com a direção de um movimento, sentido positivo de A para B e origem no ponto de partida em A, a posição inicial da partícula, ou a posição final, não é? Portanto, este é o x final e este é o x inicial, ΔX. A posição final é 0 e a posição inicial é 0, porque ela vai de A para B e chega a A. Divide pelo intervalo de tempo 0 metros por segundo. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte. Eu posso colocar o referencial aqui, em B. E se eu colocar o referencial em B, então a posição inicial é a posição do corpo da partícula em A. E, portanto, ela está a menos 120 metros. Portanto, a posição da partícula, segundo este referencial, orientado na direção do movimento, sentido da esquerda para a direita e com origem em B, a posição final da partícula, desculpem, a posição final da partícula é menos 120 metros. Mas a posição final da partícula também é menos 120 metros e, portanto, chegamos exatamente ao mesmo resultado. Eu quero chamar a atenção do seguinte. Alguns exercícios não vos dão um referencial e, portanto, tem que ser vocês a colocar um referencial para que consigam resolver o exercício. Agora, tens que ter algum cuidado sobre o lugar onde vais colocar o referencial, e não é só o lugar, é a direção e o sentido do referencial que vais considerar. Portanto, para este exercício eu coloquei 2 referenciais e a partir destes 2 referenciais calculei a velocidade média. Chegamos sempre ao mesmo resultado. Se desse resultados diferentes, estava aqui qualquer coisa de errado. Na maior parte dos exercícios, dão-vos um referencial ou dão-te um referencial e, portanto, aí tens que resolvê-lo de acordo com esse referencial. E pronto, e está tudo bem. Muito obrigado por teres assistido a esta aula, espero que tenha sido útil. Não percas as próximas aulas, porque conto sempre ser direto aquilo que interessa. Muito obrigado por teres vindo e até breve. Come follow me, follow me, follow me, follow me.